Bom, pós-jogo de Botafogo 1, Vasco também 1, sem perder muito tempo, até porque a gente já perdeu o tempo, gravando aqui bem cedo. E, cara, assim, simpatia alguma nesse dia de hoje, depois da, assim, cara, foi assustador, assim, o desempenho que a gente viu do Botafogo ontem, cara. Assim, absolutamente assustador, aterrorizante, e sei lá, cara, desanimador. Acho que a palavra é essa, desanimador. Porque ontem, cara, beleza, é um clássico. Eu não vou entrar nessa de entrar numa soberba, de putz, mas o Botafogo é o melhor time, putz, isso aqui. Clássico a gente sabe que a parada é diferente, a pressão é diferente, a pegada, a porradaria come dentro do campo, o que aconteceu, inclusive, cara. Não dá pra esperar que o Botafogo vai passear, meter 4-0. A gente não tá falando de um clube. O Botafogo não tá jogando com o Paraná, o Botafogo tá jogando com o Vasco, cara. O Vasco tem suas limitações, mas é um clube de respeito. Mas, na boa, cara, dá pra projetar que esse time que a gente viu ontem em campo tem condição de levantar uma taça no fim do ano, de ser campeão da Copa do Brasil. Esse mesmo time teria que passar pelo Vasco, passar pelo Fluminense ou pelo Bahia e aí depois bater possivelmente um Cruzeiro ou um Corinthians na final. Dá pra projetar nesse momento isso, cara? Na boa, né? É muito difícil. É muito difícil, né? Bom, a gente começa pela escalação, né? A única boa notícia mesmo foi o retorno, né, do Caio. Caio, me arrisco a dizer que talvez tenha sido a melhor contratação do Botafogo nessa temporada, cara. Impressionante. Que jogador, né? Se tivesse uns 3 ou 4 com mais disposição ali do que ele, com a mesma disposição, a gente estava feito. Enfim, o Botafogo começa fazendo 1-0, lindo cruzamento do Telles para variar, e cabeçada ótima do Arthur Cabral, né? O Arthur é um dos caras que, assim, eu venho batendo muito de frente com a galera que tá criticando, né? Acho que o Arthur, ele às vezes peca naquilo que ele é bom, né? Que ele é o jogo de corpo, é você segurar, é você ganhar no corpo uma jogada. Eu acho que ele tá precisando melhorar isso de algum jeito aqui no Botafogo. Mas ele tá fazendo gols, cara. Desde que ele chegou, ele é o primeiro em gols, o primeiro em assistências, o primeiro em passe decisivo. Então, assim, cara, o Arthur tá fazendo a parte dele. Cabral, tá? Deixe claro, Cabral. Mas, enfim, o Botafogo ele leva um gol estúpido minutos depois, no momento que o jogo estava controlado para o Botafogo. O Botafogo, ele estava... Me arrisco a dizer que o Botafogo estava muito perto de marcar o segundo gol. E aí, assim, primeiro de tudo, a falta boba cometida pelo Barbosa. O Barbosa, ele está voltando a ter a ser relapso, voltando a ter aqueles... a gente sabe de toda a qualidade do Barbosa, o Barbosa é o menor dos problemas, mas ele está voltando a ter aqueles problemas de dar uma porrada do nada, fazer uma falta do nada. Né? Tem o volante, ele sobe para dar a porrada no meio campista. Enfim, sem a menor necessidade, tivemos a falta, a defesa tirou. O Nuno tem o tempo que o Nuno tem para dominar e para cruzar a bola de novo. Ele podia ter feito um café ali. Não dá para se dar esse espaço para um cara desse. Para mim, Marlon erra na maneira que... A questão é que o Marlon não erra nem de ir na bola. Ele erra da maneira que ele foi na bola. Ele não vai com firmeza, ele não pula, ele raspa, né, na bola. Mas entendo que é um lance rápido. Agora o John, na minha opinião, falha. Eu acho que ele sai mal. Acho que há uma comunicação falha entre os dois. E aí o Jair aproveita para empatar o jogo. A partir dali, o Vasco começou a ficar um pouco mais à vontade em campo. O Vasco é um time que depende muito da sua confiança para jogar. Meteu um gol, a torcida cantou, o time se sentiu à vontade, o Vasco começou a melhorar no jogo. Eu falei aqui sobre a escalação do Botafogo, né? Alguns comentários falam, pô, Bruno, você está muito corneta, você está muito chato. Desculpa, cara, mas não é chatice, é o óbvio, né? Qual é o aspecto meritocrático no Botafogo, gente? Assim, o que justifica o Jefinho não ter sequer entrado? O Jefinho foi punido por jogar bem? É isso? O Jefinho, ele foi punido por jogar bem. Santiago Rodrigues foi punido por jogar bem. Os dois melhores jogadores do Botafogo, contra o Palmeiras, no Nilton Santos, e contra o Juventude, em Caxias do Sul, os dois melhores jogadores, claro, tem o Cris Ramos também e tal, mas os dois melhores jogadores, eles não entraram em campo.
Você tem uma opção por um jogador ou outro dentro de campo quando você está começando o jogo, estratégia, marcação, recomposição, começo de jogo, você tem que ter muita atenção, principalmente num clássico, em jogo mata-mata. Ok, posso discordar, mas ok. Você não colocar o Santiago Rodrigues, você não colocar o Jefinho. Sério. Aí você coloca o Newton para fechar, mais ainda. Você termina o jogo com 3 volantes e coloca o Danilo para fazer quase com meia direita. O Danilo que é aquilo, eu acho que ele teve muita disposição para marcar, mas ele, mais uma vez, errou muitos passes, certo? Mas, enfim. Cara, é assustador. É assustador. O Botafogo é um deserto de ideias, em termos ofensivos, tá? O Botafogo, ele tem um ponta-direita, né, que é o Arthur, que, assim, não dá para entender qual foi o critério. Ao longo dos últimos 4 jogos, a gente teve Jefinho entrando muitíssimo bem. A gente teve Santiago Rodrigues entrando muitíssimo bem. E o Arthur não fazendo nada. Não é que o Arthur estava jogando mal, né? Mas o Arthur, ele tem... Ontem, você pega as estatísticas do Arthur. 0 gols, 0 assistências, 0 chutes no gol, 0 dribles, 0 passes decisivos, 0 ações ofensivas. 0. O Arthur, ele ontem ele foi um cara que... Ao longo dos últimos jogos, né? Ele pega a bola, ele cisca para um lado, ele cisca para o outro, ele conduz para o meio e ele toca para trás. É isso que sempre acontece quando a bola chega no Arthur, cara. Sabe? Acho que por um aspecto dele e por um aspecto também do próprio time. Ele faz assim, é a jogada do Arthur, ele domina aqui, ele pode ter uma opção de dar um passe por aqui, ele pode ter a opção de partir para dentro. Ele penteia para cá, penteia para lá, penteia para cá, toca para trás. É sempre isso. Sempre isso. Cabe ao treinador entender quem é mais produtivo por ali, cara. Ontem, eu não estou falando que o Jefinho, mas um amigo meu até discordou, Brown, mas o Jefinho não está jogando porra nenhuma há 2 anos. Aí ele joga 2 partidas boas, você quer que ele jogue? Irmão, é a característica do jogo, cara. O Vasco, é igual, o Matheus Martins foi a opção para entrar. Cara, não era jogo para correria, não era jogo para contragolpe. O Vasco, ele estava marcando muito certinho, cara, ele estava dando poucos espaços. Era jogo para cara ensaboado, que em pouquíssimo, né? Em pouquíssimo espaço, em pouquíssimo tempo, você consegue ter ali combinações, dribles, né? O toque passa, que o Jefinho tem essa qualidade, que o Santiago Rodrigues tem essa qualidade. Mas não, o Ancelotti não colocou. O Ancelotti, para ele, ele tinha que contragolpear, sem espaço para contragolpear, abarrotou o meio de campo para empatar um jogo. No momento o Botafogo estava melhor. O Vasco foi melhor no início do segundo tempo, né? Bola na trave, defesas do John. O Vasco até os 20 do segundo tempo foi muito superior. Foi a maior superioridade, digamos assim, a maior disparidade no jogo. Inclusive para mim, tá? Sendo bem honesto. Pênalti, tá? Pênalti que não foi marcado pelo Daronco, Marlon Freitas. Marlon, mais uma vez, absolutamente displicente. Uma semana depois de ter sido eliminado na Libertadores, abrindo o braço, né, daquele jeito. E aí, a gente teve ali, a partir dos 20 minutos, o Botafogo colocando um pouco mais a bola no chão. Vou sim admitir, cara, a entrada do Savarino melhorou o time, acho que melhorou a dinâmica, fez o Vasco andar um pouco para trás. E ali, meu irmão, era a hora do Jefinho, era a hora do Santiago, cara. Mas não. Não entrou. Assim, é desanimador demais ver a partida que o Botafogo fez ofensivamente falando. O pós-perda do Botafogo, sabe, que é o momento, o que eu posso perder? Quando você perde a bola, o que eu tenho que fazer? Perdi a bola, eu sou o Savarino, tentei dar um passe, errei. O que o time, o que o grupo que está dentro do campo tem que fazer? A gente vai pressionar o portador? A gente vai fechar o passe do cara que está mais próximo da gente? A gente vai correr para trás para recompor por zona? O Botafogo não sabe o que faz, irmão. É assustador. É assustador o pós-perda do Botafogo. Sabe? Além disso, não quis ganhar, não quis competir na reta final do jogo. Não quis competir contra o Vasco, que estava exausto fisicamente. Enfim, cara, pode ser que o Botafogo se classifique no Newton Santos semana que vem. Pode ser que o Botafogo use o fator casa, Newton Santos sintético, o que for a seu favor. Temos condições para isso. Mas, cara,
é muito desanimador olhar para o que a gente viu ontem, olhar para as alterações do David, olhar para a maneira que ele demorou para mexer no time. Cara, ele colocou um cara aos 39 do segundo tempo, cara. Quem é que rende aos 39? Você aqueceu, acabou o jogo, irmão. Você aqueceu, acabou o jogo, cara. Não dá para entender, cara. Né? Como é que eu vou ter ânimo de que esse trabalho, dado que a gente viu, vai levar a gente para a final da Copa do Brasil? Até em aspectos de comportamento. Aí o David vai chegar na coletiva, não, aqui o resultado território hostil. Porra, território hostil, caralho, David. Beleza, porra, óbvio que é difícil jogar em São Januário, cara. Porra, torcida, pressão e tudo mais. Mas puta que pariu, cara. Porra, ano passado o Botafogo também empatou jogando mal com o Vasco em São Januário. O Arthur Jorge também errou naquela reta final e o Verratti empatou o jogo. A gente se lembra, né? Muita gente fala, pô, foi até a pior partida do Arthur Jorge ano passado comandando o Botafogo. Ele mesmo chegou na coletiva. Caralho, pô, fizemos besteira. Não dá pra empatar, não tô satisfeito, era um jogo pra ganhar. Porra, cara. Pelo amor de Deus, irmão. Sabe? É demora na substituição, é leitura errada do jogo. Muito pouca produtividade. A única produtividade do Botafogo efetiva que gerou um perigo ali, cara, de assustar o Vasco, foi a cabeçada do gol, cara. Só isso, irmão. Porra, cara. O Botafogo tá... cara, contra um Vasco desfalcado, gente. Um Vasco que não botou o Hugo Moura na zaga. Um Vasco que não colocou 3, 4 reforços ali que podem jogar na volta e podem atrapalhar a vida do Botafogo. Porra, inacreditável, irmão. Mas é aquilo. Desordem de planejamento, desordem no clube se entranha para que um técnico inexperiente faça um trabalho defasado. Cara, é inacreditável, assim, o 2025 do Botafogo, cara, assim, tirando a fase de grupos do Mundial, tirando a vitória mágica para cima do Paris Saint-Germain, que foi mágico que a gente viveu naqueles 90 minutos, o 2025 do Botafogo é muito estressante, irmão. É muito estressante. Eu tô me sentindo de volta em 2022, que era o início ali, mas aí você entende, é um início, você entende que vai ser uma progressão. O que a gente vai ter ano que vem, a gente não sabe, irmão. Porra, inacreditável, caralho, rapaziada. Porra, é pra ficar puto pra caralho mesmo. Na boa, cara. Pelo amor de Deus, irmão. É um dos jogos mais estressantes da minha vida, cara.